Também não mergulhamos, né, justamente por uma questão de tempo e também, assim, até sabe, de astral mesmo, de peso, em tudo o que aconteceu no Recife, horas antes e quilômetros distante do estádio mais uma vez, tá? E consequências, né, como uma decisão absurda da governadora, né, de retirar os mandos de campo público de basicamente todos os jogos que o Santa Cruz terá até o fim do campeonato e dos Não, 5 todos, próximos. todos. Todos os jogos do Santa Cruz. Chegaria na Série D, Fred. Isso. Chega até na Série D, né? Todos os jogos do Santa Cruz no campeonato e os 5 próximos jogos do esporte, né? Veja. Pode falar. Não, eu só ia dizer, Cássio, que assim, como a gente não mergulhou, não vamos. Você pode, claro, deixar uma visão disso aqui, mas Celso avisou lá no começo do programa, eu estou relembrando agora, a gente vai ter um programa amanhã sobre isso, vamos trazer especialista em segurança pública, vamos debater mais sobre isso. Eu, Cássio, sinceramente, eu não quero acreditar que a governadora vai seguir com isso. Eu não quero acreditar. Eu acho assim que a rejeição, você olha o Instagram, o Twitter, as redes sociais dela, assim, ela não tem noção do Não quão tem, deslocada não da tem, realidade ela tá. não É tem. É assustador. de perder a eleição, com todo respeito. Assim, não Já tem. perdida, mas Mas, assim, é de mas enfim, não tem. acabar politicamente, né? Porque é mostrar assim a gente vai falar amanhã, vai ter esse vídeo sobre isso, mas como você falou, é só como se fosse uma pílula sobre isso. Eu dizer basicamente assim. Eu já disse nesse programa 4 horas, para quem está pegando esse tema específico agora. Esse exemplo, para mim, vou guardar o resto da vida. Em 2020, no meio da pandemia, mas era no auge da pandemia, mas com futebol, o auge é quando não tem futebol, naturalmente, mas quando o futebol foi liberado, mas daquela questão, sem público, não tem nem mínimo de público, o futebol voltou, inclusive foi o primeiro jogo, foi a volta do futebol, não era nem depois, tipo, o futebol depois de meses, aí voltou, tanto é que o Pernambucano volta naquela última rodada e o Santa ganha do Sport. Inclusive era a última vitória do Santa até desse sábado, curiosamente. Jogo de portões fechados, no meio da pandemia e, numa escala menor, naturalmente, a violência na cidade entre as organizadas existiu. Porque, caso a governadora não saiba, assim, eu sei que sabe, eu estou falando isso aqui é só retórica, assim. Não, para esse pessoal perder a bateria ou a faixa, porque teve esse episódio do roubo, né, como o Fred já falou, que uma organizada pegou da outra, perder a faixa, a bateria, incomoda numa escala 10 vezes maior do que ter perdido o jogo hoje. Incomparável. A maior derrota, a maior derrota que eles sofreram foi perder uma faixa. Não é perder o jogo. O futebol. Eu estou passando a categoria de achar que o futebol é pano de fundo. O futebol é irrelevante. Porque Fred trouxe um ponto interessante também. Tinha 1.400 torcedores do esporte com direito ao ingresso. Muitos deles lá esperando na rua para ver com a camisa do clube para entrar. Pela quantidade de gente que estava na rua, aquele povo não ia para o estádio. É só olhar a quantidade de gente da circula que as pessoas não estavam indo nem para o jogo. As pessoas estavam indo. A torcida do esporte foi desse tamanho na Arruda. Só liberaram 1.400 ingressos. E nem todos eram de organizada. Que era de organizada, você pode ver a imagem, é uma parte ínfima, sobretudo dessa organizada. Então, assim, dentro da barbárie, é óbvio que a gente viu uma barbárie hoje. Pelas imagens, meu irmão, possivelmente violaram um cara. Assim, é um negócio assim bizarro. Mas essa medida populista, o que é pior é o seguinte. Estupraram o termo, tá? Estupraram o termo. Pronto. Isso. É porque eu fiquei até sem saber a palavra, Fred, porque é tão bruto, mas é estuprar um cara. Tá, mas que acho que talvez você tenha razão no termo, porque eu não sei se quando. Não, Enfim. eu falei assim, mas enfim. É. Vi que você violaram tem vídeo assim, uma É bizarrice. isso. Esses 5 jogos sem público não vão mudar absoluta. A chance de uma organizada não querer descontar na outra é zero. Com reconhecimento facial dentro do estádio, com 5, 10 jogos sem público, a chance é zero. -1, aliás. A chance é -1 de que o revide não queira acontecer. Porque é
parte disso aí. Não entender isso é uma coisa assim tão inacreditável a essa altura da vida, que não entender que é dessa forma e achar que na minha opinião, eu posso estar sendo idiota aqui, mas assim, pelo menos estou dando minha cara aqui para dizer como eu vejo essa história depois de acompanhar tanto tempo de futebol. Não achar que esses 5 jogos vão mudar de alguma forma ou que vai dar tempo de mudar alguma coisa assim. O que vai acontecer vai ser o que realmente vai acontecer vai ser o seguinte: pelos públicos, vai tirar 2 milhões de renda do Santa Cruz. O Santa Cruz jogou com 27 mil hoje, 26 mil no outro, 24 mil no outro, 19 mil no outro, 20 mil contra o 13. Pronto. Aí os próximos 5 jogos do Santa Cruz, que não tem cota de TV da primeira divisão, da segunda divisão, tem renda de jogo. Estava subindo o plano de sócio do Santa Cruz, porque essas pessoas estavam querendo ser sócios pelo momento do clube, pela questão de virar SAF e para ir ter o direito a ver o jogo. 5 jogos sem público do Santa Cruz. A renda de hoje foi 800 mil reais. Eu não vou multiplicar 800 mil reais por 5, não. Mas dá para multiplicar metade. Bota aí. O Santa vai perder uns 2 milhões. O Sport vai perder uns 2 milhões. A federação perde também, porque ela tem 8% da renda, né? A federação perde. O comércio informal, o que cercam esses jogos, isso tudo se perde também. Pessoas que realmente ela vai ter o cuidado com as pessoas que trabalham. Muita gente trabalha nesses jogos, perde também. E as milhares, ou escala de milhões, não é porque são milhões de pessoas que vão aos jogos, mas as milhares de pessoas que vão ao jogo, sem histórico algum de violência, todo mundo penalizado, 10 partidos, porque são 5 do Sport, 5 do Santa, penalizado de uma forma brutal. O Sport já estava vendendo ingresso. Inclusive, as 27 mil que foram para o estádio entraram e saíram. Saíram, não teve problema nenhum e não podem ir no próximo. Aí alguém vai me dizer que Sport e Maguari, sábado que vem, é um jogo assim que Sport Fortaleza, que já é um jogo de risco, mas a polícia tem que fazer a parte dela, pô. E outra, o risco no estádio, você vai colocando etapas, não teve briga no estádio, não teve confusão, que não é para ter nada disso, claro, tá? Assim, pelo amor de Deus, vou até refazer para não ter risco de ser mal interpretado. Não é para ter briga no estádio, não é para ter o atentado que o Fortaleza sofreu, e tudo mudou a lei, inclusive, ele mudou a lei, porque ficou a lei desportiva foi modificada no sentido de que o traslado do clube faz parte. Então, tudo que faz parte do jogo, e no jogo de hoje, não aconteceu nada, pô. No que cabe na questão desportiva, depois de já mudando, considerando que a lei já foi modificada, para o jogo de hoje não aconteceu nada. Não teve briga na entrada do estádio, não teve briga dentro do estádio, não teve ataque ao ônibus de um time, não teve ataque ao ônibus do outro time. Assim, essa pena faz com que todos os jogos... Por exemplo, o Náutico ficou de fora. Mas assim, o Náutico tá isso aqui, de repente fica entrando no bolo também. Porque se qualquer coisa você penalize, vai ser difícil achar que o Náutico em algum momento não vai ser penalizado também. E é literalmente penalizar. Mas, sobretudo, penalizar quem não tem nada a ver. Exatamente. Isso é o pior. Esses 5 jogos não irão mudar a cultura dessas torcidas organizadas, nesse sentido, em nada. O Revide, vou dizer, é o spoiler que qualquer pessoa sobe. Vão tentar dar o Revide mais cedo ou mais tarde. Exatamente. Mais cedo ou mais tarde. E aí você só vai tentar que escala. Com ou sem jogo, e dia de jogo ou não. Ou sem jogo. Sabe o que é pior? Sabe o que é pior dessa medida? É o risco de acontecer durante esses jogos sem público. Aí a governadora vai fazer o quê? Vai dizer, vai decretar lei marcial, meu irmão? Assim, vai dizer toque de recolher. Porque o pior é que agora ela está passando o risco de, nesses jogos, a continuar acontecendo a mesma coisa, Fred. E aí vai dizer, e agora? Aí vai olhar para o comandante da Polícia Militar e dizer, e agora, irmão? Assim, só tem 20 pessoas no campo, 22 pessoas, os 11 de cada lado. Assim, você deu um exemplo, cara, de time único. Pandemia. Aí faz jogo de time único. Então, assim, meu irmão, essa decisão, Cássio, ela é tão estranha, é tão assim, ela transparece tanta falta de entendimento do que está tratando, que eu estou aguardando alguém dizer assim, dá para fazer uma tabela sem ter Sport Santa? Para evitar, assim, de alguém sugeriu a ideia dessa. Ano que vem, Evandro, faz a tabela sem Sport Santa, porque de repente não tem. Se não tem Sport Santa, não tem violência. É o nível de sugestão que alguém daria, é mais ou menos o que a gente viu hoje. Enfim, tomara que a medida, se acontecer, que ela seja aqui, 50 pontos, 50 tópicos, dizendo, é por isso. E não, liguei para o desembargador, falei com o comandante e pronto, e agora? 5 jogos. E achar que isso é uma medida que é uma medida aceitável de combate à violência. Não é de combate à violência, ela penaliza e, no fim das contas, todo mundo que provocou aquilo
E mesmo o cara apanhando, o cara é vítima, naturalmente, tá? Isso que eu tô falando, o cara é vítima gravíssima, inclusive. 14 pessoas foram atendidas em estado e foram atendidas no hospital de restauração, segundo a matéria do NE40. Isso é muita coisa. E nada disso foi atacado, no sentido de combatido como nada. Essa fala, simplesmente, ela não combateu absolutamente nada do problema que aconteceu hoje. Nada, nada. Ela não cita a segurança pública dela absolutamente frágil e vulnerável. Foram 700 policiais. Classe das multidões, logo tem 1000. Começa assim, que efetivo? Por que o efetivo? É o primeiro clássico das multidões. Foi o primeiro clássico das multidões com 2 torcidas no Arruda em 6 anos. O que é que a gente faz? Não, bota um efetivo que costuma ter. Ninguém achou só. Isso, hoje não é para dar uma carga, não. Não é melhor ter mais gente, não. Assim. Enfim. E aí, Cássio, o secretário de Defesa Social, né, Alessandro Carvalho, ele diz que não houve erro de policiamento, por exemplo, e a governadora atesta, abraça, tá? Deixa eu dar uma resposta. Fala isso, aí Bruno e Yuri deveriam falar. Eu também não errei não, irmão. Assim, aponte meu erro, então. Já que você está dizendo que você não errou, aponte meu erro. Aí tu tá dizendo que tu não errou. Eu não errei. E eu vou pegar uma tromba desse tamanho? É isso, perfeito. Deixa eu dar uma resposta rápida aqui a Tati, né? Que ela faz uma pergunta. Ela diz o seguinte, né? Ok, tô indo na sua linha de raciocínio. Mas me diga o que fazer para impedir o que aconteceu hoje, né? Tati pergunta a partir do que o Cássio falou. Tati, veja só. Existe algo que é fundamental e poucas vezes é feito. Que é o seguinte, a gente viu nas imagens, não sei se você chegou a ver todas as imagens, e se não viu todas, não veja, tá? Não veja, porque é brutal, eu não queria ter visto, e não repasso, e não acho que ninguém deve ver. Tem muitas pessoas fáceis de serem identificadas ali. Se aquelas pessoas que estão naquele crime não forem presas, indiciadas e condenadas por tentativa de assassinato, por estupro, por formação de quadrilha e por outros e outros crimes cometidos dano ao patrimônio público, que não falta crime, pô. Veja só, essas pessoas têm que ficar presas por muitos e muitos anos. Porque o que não pode é fazer o que a governadora fez. Transformar aquele crime em algo que deve ser combatido na esfera esportiva, proibindo. É isso que não existe. Porque ela olhou para aqueles criminosos e ela não enxergou criminosos, ela enxergou torcedores. Enquanto a governadora e a segurança pública olhar para aquela cena e naquela cena ela identificar os torcedores de Sport Santa Cruz estão fazendo isso, vamos tirar os jogos do Sport Santa Cruz. Não. Ela tem que olhar para aquela cena e pensar o seguinte: quem são esses criminosos? Não importa a camisa que eles estão vestindo. Eles não estão vestindo aquela camisa por conta do futebol. Eles não estão matando uns aos outros por conta do futebol. Eles estão matando uns aos outros porque eles integram grupos em que os códigos de conduta e violência não permitem o roubo de uma faixa, o roubo de uma bandeira, o roubo de uma camisa, o roubo de uma bateria. Eles integram grupos em que roubar, ferir e matar é prêmio. Eles filmam, eles celebram. Eles não estão se escondendo. Tem vídeo 1 metro de distância, pô, da Exatamente. Cena... Eles não estão se escondendo. Tudo o que mais protege eles é direcionar a culpa pro futebol, pro clube, pro jogo, quando não tem relação com o jogo. Tá? Então, enquanto não olhar aquela cena e só enxergar ali homens capazes de assassinar e estuprar um outro ser humano, não porque torce por time rival, mas porque integra um grupo cujos códigos de violência e conduta são para fazer aquilo. Enquanto isso não for tratado dessa forma, governadora, e toda a sua equipe de segurança, nada, absolutamente nada vai mudar. Esses grupos podem existir. A punição foi para o Santa Cruz e para o Sport. A punição não foi para Inferno Coral e para Jovem. Elas foram ignoradas. Ignoradas mais uma vez. Tá? E os CPFs e as pessoas precisam ser presas
indiciadas e condenadas pelos crimes que cometem. Porque se aquilo ali fosse dentro de um shopping center, Puta que o pariu. né? Se aquilo ali fosse dentro de um. Era matéria do Fantástico, assim. Exatamente. Se aquilo ali fosse dentro de uma festa. Hoje teve um bloco de carnaval. Se fosse dentro de um bloco de carnaval privado, o que aconteceria? O bloco seria proibido de sair ano que vem? A festa seria proibida de acontecer ano que vem? Ou iria se caçar aqueles criminosos? Prender e condenar aqueles criminosos? Essas são as respostas que precisam ser dadas, tá? Essas são as respostas assim, que precisam ser mas dadas. o que impressiona, Fred, é assim. É que, ó, teve a reunião, aí teve o vídeo, eu não vi todo depois, a gente tava na live aqui naturalmente, mas na hora que tava falando, conseguiu pegar uma parte do que foi dito, obviamente uma reunião no fim da tarde, logo depois no calor dos acontecimentos. Mas se, antes da reunião, alguém perguntasse, o que é que pode sair dali? Você não consegue imaginar nada diferente disso toda vez, pô. Assim, Isso, é sempre as mesmas medidas, assim, passa ano, sai ano. Aí eu digo, ó, a inocência é intencional, assim, eu não sei exatamente, eu fico até tentando, assim, ter cuidado com as palavras para saber o que é, porque se tenta todas as vezes fazer diferente, ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Tipo, todas as vezes tenta um resultado, tenta melhorar sem mudar absolutamente nada. E é a pena maior, é um jogo, é 2 jogos, 3 jogos, 5 jogos. E isso assim, logo assim, não sei nem se os caras vão fazer. Eu acho improvável que os presidentes de Santa Esporte simplesmente não façam nada. E o que é tipo, ó, ou achar que se fizer vai ser impopular. De tentar acionar alguma coisa para ter público. Porque é uma transferência de responsabilidade, assim, nesse caso, eu particularmente eu achei brutal dessa vez, porque foi muito distante, assim. O Evandro liberou, né, o presidente da Federação Pernambucana, Fred, liberou o público visitante no Clássico Santo Náutico. E era, aí não teve nada dentro do Clássico, ficou aquela dúvida, pô, aí não teve nada de novo, mas é óbvio que não é, a cidade não pode ficar um caos, porra. Isso é óbvio que não pode também. Uma amiga minha hoje, pra ter ideia, ia fazer um aniversário eu nem podia ir porque, Fred, eu tava trabalhando, né? Mas só dar uma redoma, uma amiga minha ia fazer um aniversário de 40 anos, tá? Cancelou o aniversário por causa disso aí. Porque as pessoas, porque a pessoa só, pô, eu moro aqui em tal canto, aqui tá meio ruim de ir, não sei se o Uber deixa e tal. O aniversário foi cancelado. E a vida de outras pessoas, de outras tantas pessoas, essa vida, a governadora fala isso, de tantas pessoas, a vida deve ter sido prejudicada hoje. É óbvio que deve ter sido. De outras tantas, eu não estou dizendo o número preciso, porque imagino que seja uma multidão. Só que essa medida dela, voltando até para amarrar isso, o risco continua existindo com essa medida que está sendo tomada. Essa medida que está sendo tomada, ela não evita em nada essa possibilidade de novo, Fred. Isso, exatamente, Cássio. E assim, é um problema enraizado que tem muitos culpados, tem muitas instituições coniventes, os clubes são coniventes, mas os clubes também são muito reféns. Tá? São coniventes e são reféns. É muito de. Veja só, um clube de futebol, acho que Yuri falou isso uma vez durante a repercussão daquele atentado à delegação do Fortaleza. Um clube de futebol não tem poder de polícia. Tá? E você pega os presidentes dos clubes, sabe, Cássio? São pessoas como nós. Tem filhos, tem filha, tem mulher. Não é a coisa mais fácil do mundo. Nós, inclusive, no sentido de estar falando aqui e não ficar muito seguro no dia seguinte por estar falando aqui. Então, eles são pessoas que têm mães, mulheres, filhos, filhas. Eles não podem simplesmente sozinhos declararem guerra a esses grupos, não. Arnaldo Barros e Martorelli, que foram os únicos presidentes aqui de Pernambuco, presidente do esporte ali naquela sequência 2015, 2017, 2018, que enfrentaram as organizadas de verdade, eles andavam com segurança, forte segurança, porque eles se colocaram em risco.
Tá? Então, eu entendo que alguns presidentes de clubes, alguns diretores de clubes, sejam cautelosos. Interesses políticos também acabam entrando, se misturando. A gente sabe que tudo isso acontece. Exatamente. Você Mas, falou o resumo ali. Refém, mas ao mesmo tempo é conivente. Aí tem hora que é mais refém do que conivente, isso, ou mais aí, conivente que refém. exatamente. Isso no Recife, na Bahia, em Fortaleza, em todo lugar. Agora, a grande culpa é do poder público. Eu até escrevi isso no Twitter, repito aqui. Eu não vou chegar e personalizar em Raquel Lira. Ela é a culpada da violência das organizadas em Pernambuco. É claro que não é. É claro que não é. O governo dela tem 2 anos, 3 anos. Não. Essa Não é nem de longe a maior culpada, mas assim, mas na hora que ela vira governadora, ela passa a ter o dedo dela se ela não faz nada. Exatamente. Raquel Lira, pessoa, não é a maior culpada. Mas o governo que ela representa é. O maior culpado disso tudo, de ter se agravado e chegado nessa situação, é o governo do estado de Pernambuco. O governo de Raquel Lira, o governo. Me fugiu o nome do governador anterior, o governo de Eduardo Paulo Campos, Paulo Câmara, o governo de Eduardo Campos, o governo. Todos nos últimos 20 anos. Todos nos últimos 20 anos, ou mais até, são responsáveis. A instituição Governo de Pernambuco, a instituição Segurança Pública do Estado de Pernambuco é a maior responsável. Tá? E hoje, Raquel Lira é a líder, tá, do Estado. A maioria dos pernambucanos votou nela. Eu votei nela. A maioria dos pernambucanos votaram para que ela fosse a nossa representante. Eu votei nela. Mas ela não pode não assumir essa responsabilidade. Ela não pode assumir indiretamente que o Estado não tem condição de oferecer segurança para a população. Ela não pode fazer isso. Ela não pode terceirizar a culpa. É o que Cássio deu exemplo aqui. Tá? Se o secretário de Segurança diz que aqui não errou, qual foi o erro do presidente do Santa Cruz? Qual foi o erro do presidente do Sport? O que é que Bruno e Yuri poderiam ter feito? O que é que eles poderiam ter feito para que essas cenas não acontecessem? Com certeza absoluta, menos do que o secretário. Exatamente. O Márcio Caidar, da SAF do Santa Cruz, dia desses, postou um print de um Pix para a organizada. Depois ele entendeu o risco que correu com aquela imagem e começou a fazer discurso que era para festa, não para violência. A associação é inevitável. Talvez o possível CEO da SAF do Santa Cruz, eu não sei o carro que ele terá, mas hoje quem lidera a SAF do Santa Cruz, hoje ele já aprendeu que é preciso distanciamento. Ele aprendeu que é preciso distanciamento. Mas ele vai ser mais um refém. E vai ser mais um conivente quando for interessante para ele ser conivente. E vai ser um refém, aqui, talvez, até curioso, mesmo sendo dono. Mesmo sendo dono. Tá? Porque é o que a gente falou aqui. Tá? Mas muitas vezes se usa a mobilização, a quantidade de pessoas e até o medo, né, que esses grupos causam. Então, assim, um dia de barbárie, um dia de absoluta barbárie, mas é impressionante como no final do dia a governadora conseguiu pegar o problema e ao invés de demonstrar... eu estou impressionado com isso, exatamente com isso. De demonstrar a revolta, identificar a culpa que o Estado tem, o erro de segurança pública, sabe? Ao invés de tudo isso, ela dizia assim, ó, vamos jogar ali, vamos transformar isso num problema esportivo, vamos punir esportivamente os clubes, tá? Vamos direcionar esse problema para o outro. E aqui eu vou com o Ministério Público, com blá blá blá, com blá blá blá, com blá blá blá. Tá. Só que então, política assim, é política, né? É uma hora que vem assim, aí de repente a medida ela entra e diz, a medida não foi aceita exatamente da forma como imaginava.
Aí, então, assim, é bom ficar atento também, tá? Porque de repente achou que tava fazendo um grande movimento, de repente, opa, não foi não. Aí daqui a pouco aí começa a turma a sair do barco, porque nesse caso isso. aí, eu acho, veja, eu vou ser sincero, eu acho assim tão frágil assim essa norma que eu acho que é possível, eu não acho impossível reverter não, Fred, que Eu a também, reversão não. também não acho não, Cássio. Também não acho não. A gente tem, para fechar aqui, 3 superchats relacionados a esse tema. Tá, vamos fazer a leitura para encerrar o programa. A gente ia deixar para depois, mas não consegue não, porque realmente tá engasgado. Não tem como. Não tava engasgado. Não tinha como não entrar nisso, né? Igor Melo, ficamos refém de pessoas mal intencionadas e criminosas. É muito triste o que está acontecendo com o futebol de Pernambuco. A vida não vale mais nada. A sua vale, Igor. A sua vida vale. A vida da gente aqui vale. Porque a gente valoriza a vida da gente e a gente valoriza a vida dos outros. Mas, infelizmente, existem grupos criminosos que não valorizam a vida dos outros e nem a própria vida. Isso é uma triste verdade, tá? Eu sempre cito aquela música, né, do Rapa, também morre quem atira, né? Eles são vítimas e culpados do que eles mesmos criam. Um dia eles estão matando, outro dia eles estão morrendo, um dia eles estão roubando, um dia eles estão sendo roubados, um dia eles estão espancando, um dia eles estão sendo espancados. É Mas exatamente assim. eles estão ali para isso e por isso. Mais um superchat, por favor, Márcio. De novo, Igor, né? Hoje, nem para se reunir com a família e com minha filha tinha segurança. Não dava para transitar da Zona Sul para a Zona Norte. Que triste. Não ousei sair de casa. O exemplo que Cássio falou. Aniversário sendo cancelado. Cancelado. Celso ligou para a família, preocupado, porque ia a passar pela Madalena, para não passar para ir pela Agamenon. Rodrigo, nosso diretor, disse que não ia sair de casa. Veja só, enfim. Vamos para o último superchat. Sandro Falcão, né, a certeza da impunidade motiva esses criminosos, né? É isso, por isso que para mim a chave de tudo sempre foi dissociar do futebol. Tratar assassino como assassino, agressor como agressor, estuprador como estuprador. Cada um responder pelo crime que faz e não ser detido, como antigamente ia, o cara tá lá, o cara quebra ônibus, assalta as pessoas, aí vai lá, antigamente ficava ali no derby, no quartel, acabava o jogo, era liberado. Tá? Quantas vezes eu já dei o exemplo aqui do caso em que uma organizada saqueou um posto de combustível, saqueou um posto de combustível, a polícia parou, prendeu, o saquear é roubar, tá? Saquear é roubar. Prendeu, e disseram assim, ó, peraí, pô, vai chegar um cara aqui com o dinheiro e a gente vai pagar o que a gente roubou. Aí eu queria saber se todo ladrão tem esse direito. Se eu e Cássio, a gente pegar um carro aqui agora e for roubar um posto de gasolina ali. Tá morto. Se der errado, cara, se der errado, a gente vai, peraí. Celso, Celso, traz daqui. A gente roubou aqui 15 mil, traz 15 mil aqui pra gente poder ir pra casa. Aí Celso traz 15 mil, eu vou pra casa. Porque é assim que a polícia faz com as organizadas. Rouba, transforma em arruaça. O que aconteceu com o cara do vídeo mais chocante, que inclusive pegou primeiro e segundo lugar do Trend Topics, só pra tu ter noção. Quando você entra lá, tem lá estupro, aí você era exatamente isso. Era o caso no nacional, era tudo que aconteceu naquele vídeo ali. Assim, esqueça que é futebol, meu irmão, não tem relação nenhuma com o jogo. Esqueça que é futebol, esse é o ponto. Sim, aquelas pessoas seriam punidas de que forma, meu irmão? É só isso. Veja só, o que eu quero da governadora é que cada um daquela imagem seja preso, indiciado, porque e aí por ser condenado não é parte do Estado, né? É parte da justiça. O que não dá para dizer é o seguinte, esses torcedores foram identificados, vão responder blá blá blá, e estão proibidos de ir aos jogos nos próximos 2 anos. Porque é o que acontece, é exatamente isso. Tipo, aquele crime que o cara tá proibido pro jogo. Meu irmão, o jogo, na hora que se entender que o jogo é irrelevante para essa galera, assim, assim, o que não me desce é eles fingem, a essa altura, eu vou saber, eu acho que eles fingem que não sabem.
que o jogo é Eu irrelevante. nem Não é, sei, não é Cássio, possível, eu não é acho- possível eu que não acho saiba, que não, Fred. Assim, não é possível. Eu acho Assim, que não sabe. porque você tem um setor de inteligência. Assim, se eu sei, tu sabe, o chat todo sabe. Não é, como assim não sabe? Ó, por exemplo, ontem, se todo mundo, até o cara que vai comprar o Santa sabia, na hora que teve a história do Pix, ele já sabia depois. Se todo mundo sabia, ó, roubou a bateria, roubou faixa, não sei o quê. Como é que não se sabia? Ó, meu irmão, amanhã vai ser hostil. Amanhã esses caras vão se encontrar, porque na cultura, na cultura desse pessoal, isso que acontecer é a coisa mais grave que tem para esse povo. É a coisa mais humilhante é perder a bandeira. Todo mundo sabe como é que simplesmente o combate a isso. Não, segue normal, segue no fluxo, e no fim da tarde o secretário diz que o plano não teve erro nenhum. Meu irmão, Cássio, deixa eu ler aqui. a gente grava isso aqui desde 2014. Antes das lives, tinha uns podcasts. Olha que eu tô nem falando do Diário de Pernambuco, tá, Fred? Tô falando só a gente como podcast. Quantas vezes? E tem muita gente que acompanha a gente aqui desde das primeiras gravações. Quantas vezes a gente já tocou nesse assunto? Quantas vezes o problema foi rigorosamente o mesmo, porra? O mesmo, assim, sem nenhuma... A diferença, obviamente, é a escala da violência, mas o problema foi nesses 11 anos, só daqui, né, esse problema, ele se repete há muito tempo, mas foi o mesmo. Quantas vezes? Você, assim, a gente acha que tem umas milhares de gravações, não tem, não? Umas 2.000 gravações. Com certeza. É escala. Nessas milhares de gravações, a gente deve ter algumas dezenas de vídeos, de áudios, de podcasts, onde isso, infelizmente, foi tema. E é sempre a mesma coisa. Se encontraram na estação de metrô, não sei aonde. Se encontraram no TI de não sei que bairro. Se encontraram a 10, 15 quilômetros do estádio. Tinha roubado a faixa, tinha roubado a bandeira, tinha invadido a sede do outro. E é sempre... Todo mundo faz com o outro. Assim, né? Não tem esse aqui não. Os dois, é tudo igual. Quando vai para o clássico seguinte, é a mesma coisa, pô. É o ponto de encontro. A polícia escolta para o estádio. E é o ponto de encontro. E de vez em quando aí se pode se encontrar com uma... E não tem nenhuma diferença. Agora, voltando para o Diário, a reportagem do Diário na época que foi tão... Um cara que estava envolvido, quando foi ver lá o cara trocando tapa, o Diário é que fez isso. O Diário fez a foto, o cara estava envolvido no crime. Foi o Diário que fez isso. A polícia não podia fazer. Cássio, É muito repetitivo, Fred. Muito, muito repetitivo. Deixa eu ler uma mensagem Mandei. aqui do nosso amigo 1010 aqui, que ele fala o seguinte: Fred e Cássio, eu só não entendo uma coisa no Nordeste. Os governos, tipo Bahia e Pernambuco, dão segurança pública no carnaval, com 2 milhões de pessoas nas ruas de Salvador, Recife. Pensa aí. Sabe qual é a diferença? No carnaval, não tem. Crime. Não, e não tem, Cássio, grupos que saem de casa para se matar, para se ferir. Veja só, a gente tem que entender isso. A violência que existe violência no carnaval, existe galera, existe roubo, existe briga, existe, mas são violências que surgem às vezes do atrito de uma multidão. São violências em que o policiamento está ali para contornar. O problema é que 100 pessoas de cada lado saíram de casa hoje para se matar. E o governo sabe quem são essas pessoas, sabe de onde elas são, sabe as camisas que vestem, sabe os interesses dele há 1000 anos e deixa que esses grupos existam. Tem uma capa de jornal que a gente fez há 15 anos dizendo: ou acaba com esses grupos, ou esses grupos acabam com a cidade. E a gente, o que é que a gente ouviu? O que é que a gente ouviu? Que a gente era radical, que isso, exatamente. Tanta coisa. Aí eu pergunto, dessa capa pra cá, quantos jogos sem públicos aconteceram em Pernambuco? 30. Por baixo. E continua. Continua, pô. E atacar esses grupos. E desbaratar, e investigar e prender. Quantas vezes aconteceu? Aí a gente conta nos dedos. Meu irmão, eu tenho pra mim que hoje tem cara de um lado que não sabe que o gol foi de esquilo, e tem cara do outro lado que não faz a menor ideia se Zé Lucas jogou bem ou jogou mal. É isso, a maioria, Cássio. Que não faz... A maioria desses grupos. Desses grupos, claro. Porque a maioria, sabe o que é a maioria mesmo? A maioria é o seguinte: a gente tá falando do Clássico das Multidões, que é o jogo das duas maiores torcidas de Pernambuco,
E são as duas maiores torcidas de Pernambuco, não é dos clubes pernambucanos, não é de gente que gosta de futebol em Pernambuco. Tipo, o Flamengo não é o. Não tá em segundo. A maior é do Sport, a maior é do Santa. Tipo, no estado de Pernambuco, as duas maiores torcidas são dos clubes que se enfrentaram hoje. Sabe quantas pessoas assistiram o jogo na Globo? Não. Faz ideia. Não. Foi a maior audiência num jogo de turno. Sem ser mata-mata, tira de mata-mata. Jogo de turno. Foi a maior audiência nos últimos 7 anos. Quando, na reta final do jogo, quando ele estava 0-0, mas na reta final do jogo, tinha, no Grande Recife, tá? 1,5 milhão de telespectadores assistindo. Isso é quase metade do Grande Recife. Quase metade da cidade estava vendo um jogo de futebol. Porque para essas pessoas, esse jogo de futebol importa pra cacete. 27 mil estavam no estádio. Veja, 27 mil aqui, 1,5 milhão aqui. Isso é dado concreto, tá? Isso é dado que isso não é chutômetro, não. Isso é audiência, o pico de esse posto do blog vai entrar daqui a pouco. 45 pontos, Fred, de audiência. A Globo não bota isso na final de novela das 8 hoje em dia. Seleção brasileira, se tiver na Copa do Mundo, talvez coloque isso aí. 45 cada ponto é 1% do potencial telespectadores do local analisado. Então, quase metade da cidade. A gente está falando de algo que mexe com quase metade da cidade de forma direta. De o cara. Não é que as outras pessoas, não é que na outra metade ninguém é Sport ou Santa, não, tá? É que na outra metade o cara está fazendo qualquer outra coisa da vida. Pode estar trabalhando, pode estar dormindo, pode estar fazendo qualquer outra coisa. Quase metade da cidade estava diante da TV. Aí, diante da TV. E nas 2 horas onde o jogo aconteceu, essas pessoas não viram absolutamente nenhum episódio de violência. Daquilo ali, do que elas assistiram, as 2 horas que elas pararam, elas não viram nada. Aí, aquilo ali, que o produto de maior audiência da Globo, é justamente o Clássico das Multidões, e que deu uma audiência gigantesca, repito, a maior dos últimos 7 anos no jogo de turno. O primeiro jogo passa de 40, o último jogo que tinha passado de 40 pontos tinha sido a semifinal do ano passado, Sport Santa. Aí essas pessoas agora dizem, não gosta da televisão, fica na televisão mesmo, porque agora nem que tu queira ir para o estádio tu vai, porque na Torre, o jogo foi no Arruda, na Torre teve uma barbárie, e teve a barbárie onde o poder público falhou. Uma barbárie onde o poder público falhou. Não foi o Sport Clube do Recife que falhou. Não foi o Santa Cruz Futebol Clube que falhou. Quem falhou foi primeiro, todos os envolvidos no crime e a segurança pública que, querendo ou não, o trajeto estava perto um do outro, né? Porque os caras se encontraram. Os caras estavam indo para o canto, daqui a pouco não estão tão longe. Era para estar um num canto, no outro, ou separado por horas de trajeto. Enfim, mas o secretário acho que deu tudo certo. E a partir daquilo ali, essa multidão de gente que realmente gosta do Santa, que gosta do esporte e do Náutico. O Náutico foi penalizado, por exemplo, a torcida do Náutico. O Náutico recebeu no seu estádio o Clássico das Emoções, 2 torcidas. O Náutico não vai ter a torcida dele contra o Sport na Ilha do Retiro. Porque nesses jogos do Sport, o Náutico teria o direito à sua torcida. Não vai, a torcida do Náutico, o Náutico fez a parte dele, recebeu a torcida do Santa sem problemas, não vai poder ir para a Ilha do Retiro com essa medida. E nem se enfrentar o Santa numa final. E o jogo de volta não ter público no Arruda, pô. Assim. Cássio, pra gente terminar aqui, é importante. Márcio eu tô com muita raiva, de verdade. Assim, eu tô realmente assim. Porque é muito repetitivo, Fred. De verdade, a gente fala da mesma coisa tal, e é só as medidas são sempre as mesmas. Aí de vez em quando no chat, eu não concordo, beleza, bicho, mas tu não concordava da outra vez, e de lá pra cá continuam sendo a mesma coisa. Enfim. Vamos ler os últimos superchats. Bora. O Márcio colocou aqui na tela, né? Tarcísio diz justamente isso, né? O Náutico acabou também sendo punido por teve o jogo em sua casa como visitante e não vai poder ter sua torcida presente na ilha. E as pessoas são punidas mais do que o Náutico. Mais do que o Náutico, as pessoas que não fazem nada de violência. A população está sendo punida, pô. Tá? Não sei se ainda Márcio Duarte, tá? Em 7 dias, quantos criminosos facilmente identificáveis estarão presos? Essa é a pergunta, Márcio. É isso que tem que acontecer. Presos e permanecerem presos. Tá? Isso tem que ser todo dia. Quantos desses foram presos? Isso aí tem que realmente ser cobrado, tá? Vamos lá. Não sei se ainda tem algum superchat. Se não tiver, Márcio, vamos trazer aquela matéria do GE, tá? Porque vamos trazer a matéria do GE, se você tiver ela em mãos aí.
pra gente ler o posicionamento, tá? Dos presidentes dos clubes, né? Eu vou ler primeiro. Eu tentei sugerido assim, até no NE, mas acho que não deu tempo. Enfim, o GE conseguiu fazer, porque realmente é. Vamos ver o que cada um acha, né? Isso, tá? Primeiro aí o posicionamento, Cássio, de Yuri Romão, tá? Que ele soltou a seguinte nota. O que ocorreu hoje em nada tem a ver com futebol. Trata-se de uma barbárie fomentada principalmente por questões sociais. Acrescento que o assunto deve ser tratado pelo poder público, pelas forças de segurança do Estado, bem como pelo poder judiciário. Nenhum dos clubes que estiveram em campo na tarde de hoje possuem poder para inibir a ação desses marginais. Algo que a gente tinha citado aqui. Eu lembrei essa frase quando Yuri falou no caso do ataque ao ônibus do Fortaleza, né? Por isso mesmo, não podem ser punidos com a medida extrema de fechamento de portões. Eu gosto muito desse trecho aqui. Imputar, terceirizar responsabilidades a essas associações é decretar a falência da segurança pública do Estado de Pernambuco, bem como do futebol do nosso Estado. Yuri, faz semanas que a gente não concorda, porque tá pela questão dos gastos. Falando de boa, tá, que nos gastos do esporte, tô achando, assim, sem muita explicação, muito investimento, posso ser muito crítico, mas enfim, mas é tudo falando de futebol. Mas, da primeira até a última linha, então, espero concordar também com o presidente do Santa, mas no caso não foi o Santa como instituição. Foi mesmo, o Santa como instituição, né? Mas, já que Yuri falou em nota, foi o nome dele, concordei da primeira à última linha com o que Yuri Romão falou, tá? Deixando registrado. Até porque foi dito, né, nessa última meia hora que a gente tá falando sobre isso, em vários estrados aqui desse corte aqui, Fred. Eu acho que a gente disse tudo que ele falou aí, tá? Tudo isso, a gente tem uma visão muito alinhada com tudo que foi dito aqui, né? E vamos ler a nota oficial do Santa Cruz, que não foi assinada, né, pelo presidente de Santa Cruz, mas representa o clube, né? O Santa Cruz vem a público condenar todos os atos violentos envolvendo torcedores nas ruas do Recife neste sábado e se coloca à disposição das autoridades e demais clubes para encontrar soluções e banir de vez a violência do futebol Pernambuco. Uma nota muito ampassando o Santa Cruz, né? Não tem enfrentamento nenhum à decisão do Estado e afins. Eu nem sei, vou até ser justo, né? Eu nem sei se essa nota do Santa Cruz veio. Mas foi no Santa colocou no Twitter essa nota. Mas enfim, então, mas de repente, depois o presidente do Santa pode falar também, já que o presidente do esporte disse, tomara que o presidente do Santa fale e que tenha um posicionamento semelhante, mas enfim, mas a de Yuri é um pouco de tudo que a gente falou aqui, e assim, aí tem que ver se os clubes vão aceitar, né? Assim, é um prejuízo muito grande, né? Na questão esportiva, naturalmente, financeira também, mas, sobretudo, a imagem que fica. A imagem que fica como o Yuri, pelo menos ele está consciente disso, Fred. Porque, no fim das contas, sabe o que vai aparecer? Tipo, é a governadora punindo. Sabe, é como se fosse uma punição por olhar, sabe de quem? População de outros estados. É isso. É a população de outros estados. O que é que está passando para outros estados? A governadora agiu, Fred. A governadora agiu, ela puniu o esporte, ela puniu Santa Cruz. Para a população do Recife, não vou nem falar de Pernambuco inteiro, mas a população que vive isso aqui do Recife, essa ação, ela não mudou nada. Para os outros estados vai ficar muito bonitinho. Aqui, ó, fez, ó, primeiro, finalmente alguém puniu, alguém fez aqui, tá vendo? É inócua isso aí. É populismo isso aí. Então, enfim, eu tô puto. Eu tô puto, Fred, com o dia todo, tá? Com essa questão porque na hora que começou o jogo, a gente já tava nos grupos, aí começa, até tinha falado, pô, e lembra que eu tinha até falado contigo, lá no começo do grupo da gente, eu não tinha visto os vídeos, eu não tinha visto a escala, e já era justamente de saco cheio disso. Eu até falei, pô, vai começar com violência de novo a live, pô. Foi ou não foi? Eu disse, pô, toda vez é isso, vamos começar com o jogo. Não tinha resultado não, tá? Não tinha vitória do Santa, empate, vitória, não tinha nada. Isso é meio-dia. Mais de 2 horas, foi na hora do... Isso é assim, é meio-dia, 1h da tarde. Falando assim... meio-dia e 40, mais ou menos, cara. Aí, pô, vai começar com aquilo ali era justamente de saco cheio de sempre começar dessa forma, pô. Porque a gente sempre fala da mesma coisa, a gente vê as mesmas coisas e, no fim das contas, o governo faz a mesma coisa, porra. Sim. João Vitor tá perguntando se a confusão foi a mais de 1 quilômetro do estádio. Muito mais, pô. Muito mais, pô.
Muito mais. Não foi como aquela do Fortaleza, que ali foi a 8 quilômetros, né? Mas foi em outro bairro e não tinha nenhum envolvimento direto. Não, e ali o com o outro jogo, bairro não. não é tipo, né? O outro bairro é o Arruda, não. Do outro bairro tem vários isso, bairros é. até chegar ao Arruda. Isso. Deve ter sido ali uns 4, 5 quilômetros do estádio. Para ter noção, é o seguinte: a galera dali ainda tem que atravessar não sei se talvez. Tem que atravessar o Rio Capibaribe ainda. É. Acho que uns 5 quilômetros do estádio. Acho que em torno disso. Enfim, É, mais uma vez a gente precisou mais uma tratar desse vez. tema, né? Nem era pra gente ter tratado, não estava no script aqui, a gente não queria, mas estamos aqui de novo, dando nossa cara, Sempre, correndo risco, deixando sempre. nossa opinião Também sempre. e vendo o filme repetir incansavelmente aqui, tá? Mas é isso. Incansavelmente. Cansa. É, Assim, Fred, cansa de verdade. É é assim. pesado. É isso, tá? Já morreu gente, já jogaram privada, já deram tiro, mas assim, e é sempre, é sempre essa coisa, assim. Não tem. O secretário disse que o trabalho foi bem feito ou não foi bem feito? Pronto. É Parece, isso. meu Tá? irmão, não vou encerrar, não. Encerra. Tá bom. Obrigado a todos que atravessaram aqui mais essa noite, como esse madrugada com a gente, tá? Não queríamos, mas foi necessário tratar esse tema mais uma vez, tá? Agradeço a vocês pela atenção com o nosso projeto, né? Pelo bom debate que se teve aqui, né? Todo mundo debatendo, todo mundo argumentando, né? Todo mundo trazendo aí visões e soluções, e ideias e deixando sua opinião, tá? Agradecer a Márcio aí pela direção e condução. Nesse programa ainda tivemos Cássio Cardoso, tivemos Vitor Vilar, tivemos Celso Shigami. E dessa forma a gente encerra agora a live, encerra a nossa programação deste sábado. Neste domingo teremos vídeos entrando aqui no nosso canal, teremos cobertura dos jogos do Náutico e do Ceará. Inevitavelmente esse tema voltará, seja no domingo, seja na segunda-feira. Porque dificilmente não terá desdobramentos, né? Exatamente, vamos acompanhar tudo muito de perto, tá? Contem com a gente aí para trazer e para estar aqui ao lado de vocês. Desculpa qualquer irritação nessa live, mas realmente, tô sendo muito sincero, tô muito chateado, assim, chateado de verdade enfim, um dia tão... Não foi hoje, Cássio. Hoje como é aquele filme, a gente sempre dá o exemplo, é o dia da marmota. Hoje foi foda, hoje foi foda. Eu, assim, tudo que se eu pudesse, é o que eu até falei, né? Alguns amigos me pediram vídeo, eu disse, não vou mandar, pô. Não vou mandar. O único lugar que eu mandei o vídeo foi no grupo da redação do NE45, porque infelizmente é jornalismo, você tem que compartilhar tudo que tá chegando ao mesmo tempo. Mas se eu pudesse, como dizem por aí, desver, se eu pudesse esquecer, vou citar outro filme aqui, Cássio, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, se eu pudesse apagar a barbárie, porque ela é muito brutal. De vez em quando eu paro e lembro assim, me causa. Enfim. Voltamos em breve. Valeu. Valeu, Cássio. Abraços. Valeu, Márcio. Valeu todo mundo que está aqui com a gente. Até mais, galera. Tchau, tchau.